passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, geriatria, clínico geral, ginecologia, fonoaudiologia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Voltando aqui para o segundo bloco, o Dr. Sabino, ele nos mostra o que faz uma experiência de vida com as suas firmes e objetivas palavras. Parabéns. Eu tenho que salientar. Me parece que o senhor trouxe aí um livro para mim, não é isso? Nós vamos fazer uma troca aqui. Eu vou lhe dar um livro meu. Já está autografado aqui para o senhor. Opa, muito obrigado, viu? Viu? E deixa Pensamentos. eu ver o seu aqui. E é uma coleção que eu publico já há alguns anos. Deixa eu ver. Personalidades cearenses. Deixa eu segurar aqui. E esse aqui também está, em que eu dedico com toda a minha admiração e respeito a você e pelo seu trabalho que você faz. Vindo das suas mãos, eu tenho certeza que quem está aqui, essas personalidades, realmente são personalidades. Muito obrigado, doutor. Mas continuando aqui o programa, Mas entendeu bem a questão do pobre? Não. Então fica sem entender. Fica sem entender mesmo. Eu sou a favor do fica pobre. sem entender. Eu só quero saber, se você entendeu ou não. Olha. Não. Fica sem entender. Sim ou não? Sem entender. Mas você... Não. Sim ou não? Não. Pois Pronto, então tá bom. Então tá bom, pronto, obrigado. Tágira. O nosso amigo... O Tágira tá todo soltinho. Mas é hoje. isso mesmo, alguém tem que me ajudar. Pelo amor de Vocês Deus. estão tirando o direito de nós. Meu direito. Eu estou cortando seu microfone. Ô, Corta o doutor microfone. Corta o microfone Eu dela. tô Eles estão aqui. me tirando Coitada o direito de de Mazé. lhe questionar Não, como corta. uma autoridade, uma pessoa Tá bom. que tem um cabedal em direito. Tá bom. Eu não sou o juiz da Mas a questão. questão- Eu não sou o juiz da questão. Sou eu, sou eu. Vai lá. A questão também é a quantidade de servidores para essa função. Deixa eu, antes disso, eu quero ver... Como é que tá aí o Flaviano? Deixa eu ver como é que tá aí o desenho. Dá o microfone pro Flaviano. Isso, já resolvi. Boa noite a todos, mais uma vez aqui de volta ao programa Acerto de Conta, presenteando aqui mais um convidado Esse ilustre papel, aqui, velho, ó. olha aí. E é que nem Olha ficou aí, aí. doutor, olha lá. Que maravilha, viu? Ficou bonito, ó. Ah, bonito. Obrigado. Mas mais uma vez agradecer o convite, Macieri, tava com saudade de você, a Mazé aqui também, nosso Tigresa ali. E agradecer a Vixe. vocês aí, Olha ó. essa. Aí, ó. Tu já vem querendo fazer o pompom, é? Se você quiser uma caricatura como essa, é muito Olha, eu fácil. só não tô gostando dessa estrela aí. É do programa. É do programa. É na hora de mudar esse negócio. Lá tá escrito assim, programa Ainda bem que não é estrela vermelha. Não, aqui é a estrela dourada do programa Acerto de Contas, tá bom? E se você quiser uma caricatura como essa, é muito fácil. Vai no meu Instagram, flaviano.arte, me segue lá. Tem caricatura tradicional como essa. Tem também caricatura digital, Obrigado. mascote. Me leva lá pro seu evento, Show, formatura, Flaviano. casamento, tá bom? Show. Mas é... Diga. Pavum, que horror, a pobre... Tágira, fala. O Flaviano, com essa caricatura, registrou ali o direitoce.com.br, que é um dos principais sites
do direito no estado do Eu Ceará. achei muito interessante isso. É um site específico sobre artigos e matérias voltadas para debater o direito. E o site do Sabino Henrique, ele também é jornalista e é editor desse site, tem uma representatividade nacional, Marcelo. E isso é muito importante até para popularizar, não é isso, Sabino? Um dos motivos que te levou a criar esse site, que está aí há mais de 10 anos no ar, Isso é verdade. foi exatamente popularizar esse debate do direito, que precisa chegar aí às classes sociais. Na realidade, eu comecei o Direito CE, fui um dos pioneiros, diga-se de passagem, e sem falsa modéstia, eu fui pioneiro aqui não apenas nisso, mas em muita coisa, eu tenho que dizer, modéstia às favas, como dizia o Marcos Nordô, e o Direito CE, tão logo eu saí da televisão, fui para a área de turismo, lá na presidente da INCETUR, e a área de eventos, fui também pioneiro na área de eventos técnicos científicos, com a empresa minha, que foi a primeira do Brasil nessa área, e um dos fundadores da BEOC, que é a Associação Brasileira de Organizadores de Congressos, e por coincidência, vai estar anunciando agora há pouco, que o Ceará vai ser sede do Congresso da COCAL, que é a Confederação Latino-Americana de Empresas de Congressos. Só que quem primeiro trouxe a COCAL para a do Ceará fui eu, quando há 20 anos atrás, quando brigávamos, fomos a um congresso em Montevidéu e disputávamos com São Paulo e Rio Grande do Sul, que eram os centros maiores dessa área, e conseguimos trazer. Então, esse congresso da COCAL se realiza pela segunda vez aqui no Ceará, no Brasil, diga de passagem, graças a mim que fiz o primeiro. Mas voltando à questão do que se refere ao direito CE, nessa época, eu, logo após ser demitido da INCETUR, que eu fui demitido por questões políticas, eu criei, não podia abandonar o jornalismo, fui para o Diário do Nordeste, saí do Diário do Nordeste e criei, então, o Direito CE, motivado e inspirado numa frase sintomática do reitor Martins Filho, quando ele dizia universal pelo regional. Então, ao criar, em 1954, a Universidade Federal do Ceará, ele partiu da premissa de que o conhecimento nosso tinha que ser nosso. E tínhamos partido desse conhecimento local, sem esquecer o universal. Então, o Direito CE, eu parti, seguindo esses ensinamentos do professor Martins Filho, dando ideia de Direito CE, de que nós íamos nos inspirar principalmente nos nossos autores, nos nossos professores, nos nossos profissionais do direito. É claro que, como a internet é universal, naturalmente, o que era publicado aqui, ela se espalhava pelo mundo todo. Tanto é que hoje, se você buscar nas estatísticas do direito CE, mas não é só apenas nós, muitos outros, ele é visto na Alemanha, na China, nos Estados Unidos e em muitos países, mas principalmente, naturalmente, aqui no Brasil. Eu digo sempre que, para a gente, o critério de notícia, se for nomeado alguém, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, isso não é notícia para a gente. Por quê? Porque essa notícia é ampla e nacional e internacional, e todos vão divulgar. Mas se for transferido um juiz do Jati para Crateús, essa é exclusiva. Essa é a notícia nossa. Então, nós damos ênfase à notícia local, aquilo que é local. É claro. Agora, se o cearense for nomeado para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, então essa é a notícia. Não pelo STJ, mas porque o cearense foi nomeado lá para o STJ. Em resumo, são essas características Macieri, eu tive a honra de ter um artigo meu publicado no direitoce.com.br. Eu não sou advogado, sou gestor em marketing e jornalista, mas gosto aí de escrever sobre muitos assuntos. E um dos artigos meus também foi vinculado, publicado no Direito CE. Agradeço aqui de público ao meu amigo Sabino Henrique. Mas você merece, todos merecem aqui. Doutor Sabino, tem um ponto que, para mim, ela sempre me incomoda muito no direito. O nosso legislativo ele costuma gastar muito dinheiro público para produzir lixos que, no final, nem sequer são aceitos pela Constituição, porque fere ela. E esse dinheiro sai dos nossos cofres, sai de nossos impostos. O senhor, como servidor público, como o senhor observa
que já foi. Como o senhor observa essas leis lixos que são criadas pelo legislativo que não busca a consultoria correta para criar algo que seja realmente constitucional? Olha, eu, na realidade, sou contra isso, por um aspecto muito interessante. Vamos ver a nível federal. A televisão é uma concessão. Se ela é uma concessão, o poder de propriedade é do Estado. Então, ele pode utilizar esse poder dele de exigir determinado tempo na televisão para fazer, não diria propaganda, mas para fazer veicular anúncios institucionais De utilidade pública. de utilidade pública. Que é o caso da Hora do Brasil, né? Pois é. Sim, sim. Que faz. Mas o que é que ocorre? Ele não usa, então ele gasta milhões para poder se autopromover. Pagar né? em mídia cara. Então você tem que realmente ter muita cautela, muito cuidado. Como é a coisa também desses shows, né? Que de repente o município falido, ele contrata e gasta milhões para um show de um artista famoso, quando poderia fazer isso com os artistas locais. Eu, certa feita, para dar como exemplo, eu fui muitas vezes a Berlim, é uma cidade que eu gosto muito. Durante vários anos eu passava 3 meses lá e conheço bem Berlim no sentido de passear, né? Não conheço a profundidade da sua cultura, do seu povo. E coincidiu que uma vez eu estava lá quando eles fazem todo ano um festival de cerveja. E esse festival é uma avenida mais no lado que era comunista, do lado oriental, que é uma avenida de 90 metros de largura. Ali, eu não me lembro bem o nome. E esse festival, você pegava assim uns 5 quarteirões do lado, tinha cerveja do mundo todo. Mas a razão de eu citar esse exemplo e citar esse show das prefeituras é que quando eu entrei, logo na entrada assim, do corredor, tinha uma bandinha tocando, baixinho. Aí eu baixo só o pessoal ali assistindo. Aí eu andei mais 5 barracas, aí tinha outra bandinha tocando. Então, ao longo desse corredor imenso, ao invés de você ter aquela parafernália de som, ao invés de você ter aquelas bandas tocando altíssimo, você tinha bandas, cada um tocando um tipo de música diferente. Tanto é que me surpreendeu, porque assim que eu entrei, estava uma banda tocando aquela famosa música Garota de Ipanema. Então, para que realmente esse gasto exagerado? Até para você ensinar o povo a ter... Isso é questão de formar auditório, de formar audição. O povo não gosta de música erudita, não gosta de música de qualidade, não é culpa dele, não. É porque ele é levado... Não foi ensinado a gostar. Ele é levado a isso. Ele é levado a isso. Então, eu concordo com você de que realmente a culpa é nossa. Eu vou contar um exemplo. Conversando certa vez com um motorista de um prefeito, ele estava lá no processo de educação e tudo, e o motorista disse para o doutor, não sei para que ele botar um negócio de colégio aqui, de curso, se ele vai ensinar o pessoal que vai votar contra ele, na hora que ele aprender vai votar contra ele. Então, essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Então, a falta de educação não é nada impensado, não. É propositado. É propositado. Porque no instante em que o povo aprender a tomar consciência dos seus direitos, ele vai assumir. É o caso também do Bolsa Família. Há quantos anos o Bolsa Família está aí? Por que é que continua esse Bolsa? Por quê? Porque enquanto o povo mais necessitar, mais vai ficar dependente. O povo é educado a ser dependente. Lógico, de auxílio Quanto de governo. mais dependência, mais vão fazer o que quer. Porque escraviza politicamente, né? Exatamente. Mas as pessoas não vão entender isso, porque recebem aquela mixaria e estão satisfeitos. Se dá por satisfeito. Enfim. É muito simples. O Valber comentou, por que se joga tanto dinheiro do Senado fora? Nas mídias. Não é só nas mídias. É em tudo. Pão e circo. Mas como nós temos um povo... Pão e circo. Pão e circo. Mas como nós temos um povo atrasado... Sem educação política, intelectualmente, desinteligente, pobre de espírito, porque o pobre não é só o pobre do dinheiro, pobre de espírito. Intelectual e espiritual. Espiritual, intelectual. Então, eles querem que continue assim. Por que eu vou educar um povo para que esse povo se revolte contra mim?
É aquilo que eu sempre falo. Se você educar um filho do catador de papelão na rua, ele vai tirar o pai da rua. Né? E por que vou educar? Eu quero pagar os 600 reais dele aí, de Bolsa Família, e o resto eu vou gastar com propaganda. Infelizmente, precisa ter eleitores que coloque lá no poder um representante que vai conseguir dispensar todos os impostos de uma igreja para que ele possa ter milhões em imóveis, milhões desviados, que vai conseguir criar saídas, subterfúgios para desvio de dinheiro, que facilite. Você acha esse mesmo dinheiro. que os caras estão preocupados com essa sua conversa? Você acha que é só a igreja? Você acha mesmo? Não, eu citei dois casos. Eu citei dois casos, mas tem outros. Tem as ONGs, tem as BETs. Deixa eu te perguntar. BETs, você desceu de disco voador agora ontem? Hoje, eu não sei se o senhor entendeu o que eu disse. Eu entendi, claro. Eu citei a igreja, cara, mas eu citei a questão são comércios. Os setores, todos os setores não funcionam. Ditos sociais. Não funciona. Ditos sociais. Falou bem, tá, gente? Não funcionam. Não funciona. E o doutor colocou muito bem, ele traduziu muito bem, é pão e circo. E o povão não entende isso. E por isso que continua essa bandalheira, essa bandalheira generalizada que se chama Brasil. Eu canso de falar aqui no programa que nós temos dois Brasil. Verdade. O Brasil, vê se o senhor concorda, doutor. O Brasil do agronegócio é um Brasil e o outro é esse Brasil aqui. E nós temos a maior riqueza do mundo da terra para baixo. Porque da terra para cima nós estamos lascados. Mas, sério, só para enfatizar. Infelizmente. Porque, assim, a gente quer progresso, quer construir uma sociedade saudável, mas como é que você vai ensinar a vaca a babar? Saudável? A vaca cuspir, vaca baba. Como é que vai ensinar a vaca a cuspir? E educada. Em 2010... eu estava na Câmara Municipal de Fortaleza, apresentamos um projeto de lei com o nosso amigo Marcelo Mendes. Sim. Que tratava... É um cara que luta muito, né, Marcelo aí? Tratava de educar os alunos já na 9ª série para entender os seus direitos, entender, por exemplo, o papel de um vereador, o papel de um secretário municipal, o papel de uma prefeitura. Era só isso. A ideia era criar medidas, criar orientação educacional já no ensino fundamental para que as crianças pudessem ter uma noção vacinar do que é o pensamento. Sabe o que recebemos? Nós não pode vacina. Ameaça de morte. Não pode vacina. Você vacinar, ensinar as pessoas a pensar é crime. O Marcelo recebeu 300 e eu 302. A última que eu recebi, Marcelo, era torpedo na época. Dizia o seguinte: ei, vocês estão querendo acabar com a nossa brincadeira, é? Vocês estão pensando o quê? Desse jeito chegar no torpedo. Aí eles usavam o site da Oi que mandava torpedo, você não sabia de onde vinha o torpedo. Então, a educação, a política real, não a política de partidária ideológica, que essa não funciona, não resolve problema nenhum. O que resolve, nunca resolveu, né? Nunca resolveu. O que resolve é a política de gestão, é a política de parlamento certo. Por que existem tramitações? Sabino, me corrija se eu estiver errado. Por que existem tramitações nas câmaras municipais, nas assembleias, nas câmaras federais, que não dão em nada, Marcelo? Porque não existe educação vindo das massas, do povo, para cobrar exatamente posicionamentos isso. Corretos. O povo vota no mesmo cara que colocou o dinheiro na cueca e agora vai ser candidato ao Senado. Tá entendendo? Então, sabe por que ele vai ser candidato ao Senado? Porque não existe educação política. Porque o povo vota nele. Se ele tiver filho, o povo vai votar no filho. Se tiver neto, o povo vai votar no neto, que é um cabresto. Tá entendendo? Como tem várias famílias aí que estão na política há séculos. 300 milhões de anos, e aí, sucedendo pai e filho. E você acha que eles vão querer educar esse povo? Nunca. Ô, Flaviano, tu deixa de sacanagem, cara. Ele falou pra tu não pôr vermelho, tu põe vermelho aí o fundo vermelho. Cacetarola. Tá entendendo, entendeu? Marcelo? Aí é o seguinte, veja bem. Eu acho, doutor, eu tô te falando isso aqui, eu sempre faço esse desabafo, porque eu sempre digo que a nossa sociedade ela tá regredindo e muito.
E muito. Né? Os caras querem discutir ainda Karl Marx. Os caras querem discutir essas teorias ridículas, né? Que só leva uma sociedade a descer, né? A ir para baixo. Quer dizer, eu não sei o que vai ser desse nosso país. Doutor Sabino, voltando um pouco a todas essas polêmicas no direito, tem uma outra que me impressiona muito, que é exatamente a questão do recurso. Quando se tem dinheiro, não se fica preso, entra com recurso. Exatamente. Como que o senhor lê isso? Olha, não é quem tem dinheiro, o recurso está na lei, todos podem entrar com recurso. Depende de ter o advogado. Olha, o exemplo maior, É a forma de não, contramito, olha, né? veja bem, o exemplo maior da advocacia, de que o advogado é bom, não é apenas aquele que está lá no Planalto, foi no Lava Jato, em que os grandes medalhões da advocacia foram os perdedores e advogados pequenos, desconhecidos, foram os grandes vencedores. Então não significa que o fato de um escritório magnífico seja o melhor. Assim como o recurso. Se você tem um advogado simples, que não é famoso, mas se ele sabe, se ele é estudioso, principalmente, todo advogado, todo magistrado, todo procurador tem que conhecer, antes da lei em si, ele tem que conhecer o processo, ele tem que conhecer o código de processo. Ele tem que ser técnico. Lógico, ele tem que conhecer o código de processo. Mas não tinha que reduzir esse número de recursos? Mas não tinha que reduzir esse número de recursos? Se reduzir, não tem como ter dinheiro para o juiz. Aí é outra questão. Veja bem. Há quem defenda a quantidade de recursos para possibilitar ao cidadão maior oportunidade de defesa. Está entendendo? E há outros que agem como diz, não, temos que reduzir o número de recursos. É algo que eu não vou entrar no mérito agora, porque o tempo é curto. Mas você está entendendo? Agora, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa. O favelado lá pode entrar com recurso. Você pode fazer a advocacia pro bono, que é aquela advocacia que o advogado famoso faz de graça. Você tem as ONGs que têm seus escritórios de advocacia. Você tem os seus sindicatos que têm seus escritórios de advocacia. Você tem a Defensoria Pública, está entendendo? Então é dado ao pobre também essa... O problema é a oportunidade de tramitação desses recursos. De repente, um aparece na frente dos outros, né, doutor? Lógico. Aí já vira a amizade. E vem uma situação que reflete uma amizade. No Distrito Federal aconteceu uma coisa, doutor, em um processo do Sindicato dos Professores contra o governo, que ganhou em todas as instâncias e, de repente, chegou no tribunal equivalente ao Distrito Federal e está nas mãos dela há nada mais, nada menos do que 2 anos dormindo no colo dela. Só vai sair quando negociar. Aí realmente você tem razão. Deveria. Tu me tira mas da aí cadeia. o culpado. Aí tem o recurso, Aí o culpado é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional deveria legislar sobre esse assunto e estabelecer um prazo em que o recurso deveria tramitar e ficar na mão de um juiz. Como é nos Estados Unidos. Se é dado a mim o direito de fazer isso, e eu sou amigo dele, eu vou usar esse direito. Se é dado a mim o direito, eu sou seu inimigo, eu vou... Está entendendo? Esconde, bota lá para baixo. Então cabe nesse caso, é intencional... A gente sempre culpa a justiça, mas é a questão do processo legislativo. Oh, pelo amor de Deus. Quer dizer, se você conhece o juiz... Não, veja tá bem. Beleza. Não me culpe. Se você não conhecer... Coloque palavra na boca do doutor. Você ficou caladinho aí, tentando me falar sobre aquilo que eu disse para você, e você não gostou, tá entendendo? Então são coisas... alhos e bugalhos. Por gentileza, você saiba colocar. E você que disse que tem uma memória tão boa, se lembra até que nós fomos alunos na faculdade, então você se lembra que eu não disse isso. O que eu dei foi um exemplo hipotético, e todo exemplo foi hipotético, de que, como a lei permite, depende do caráter de cada um. Se o juiz for desonesto, e você sabe que existe... advogado, eu prefiro tê-los mais como honesto. Eu prefiro partir mais de que a maioria é honesta. Como eu prefiro, sem conhecê-la muito, eu prefiro conhecê-la como honesta. Embora não conhecê-la da sua vida privada. Está entendendo? Mas eu prefiro conhecê-la e aceitá-la como honesta. Então eu não posso generalizar de que os advogados são desonestos, de que os juízes são desonestos. Você tem que ver o fato. E você, como advogada, tem que ver o fato em si e analisar o fato.
e as consequências desse Mas fato. que um Mas advogado... eu lamento em te dizer que você realmente poderia dormir sem essa. Epa! O fato é, um advogado atuante que se coloque na condição de despachar em vez em quando com o juiz dentro Sabe o que o doutor das Sabino, regras sabe que o doutor legais. Sabino falou sobre isso? É- Que é muito simples. Os americanos fazem o quê? Lá como é que funcionam as coisas? Você entra com recurso no judiciário. O juiz, ele tem que responder aquele recurso em 30 dias, conforme determina a lei. Se ele não responder, favorece a quem entrou com o recurso. Ou seja, o que ele está dizendo, certo ou errado, favorece. Vai ser Cada o que ele está omissão, dizendo. né? Por cada omissão. Então, o que ele está dizendo é muito simples. Não é o judiciário, é o legislativo que tem que legislar e dizer assim, ó, a partir de hoje, um recurso em segunda instância não pode passar de 90 dias. Lógico, 10 Pronto, dias... acabou. um ano. Então aí não vai favorecer A, B ou C. Acontece que eles não fazem isso por quê? Porque, cara, é muito Jogos de interessante pegar o processo e enfiar na gaveta. Em alguns casos é bem interessante pôr o processo dormindo, né? Um bom Entendeu? tempo, porque É o isso, né, governador doutor? quer que durma, porque alguém quer que Tá durma. lá embaixo. É isso. Então, assim, é mais uma vez nós voltamos na mesma tecla. Lógico. A minha Ponto, opinião é essa. vírgula, abre aspas, que o país não anda. Porque Se nós não nós temos vivemos sobre o legisladores regime da lei, honestos. Temos, sim. quem aplica a Mínimo. lei é o judiciário. Mas o judiciário aplica a lei que lhe é dada Pelo pelo legislativo. povo através do legislativo. O povo é que dá ao judiciário a lei através dos seus representantes legais, que é o legislativo. E aí, quando esse legislativo é omisso, como é o que nós vivemos... Que é o interesse deles, eles não têm interesse. Só tramita o que eles querem. Imagine se né? eles Tudo é começam- acordo. Tudo é acordo. Tá, Gira, imagine, doutor Sabino, se eles resolver colocar prazo para os processos andar. Puta, vai ferrar os caras. Vai Vai dar fer- um bolso E assim, grande. é Você tá entendendo? interessante, Flávio, a gente Não, tá. é interessante a gente perceber dentro disso que é muito bom para eles poder culpar o judiciário em vez de assumir a culpa deles. Não, eles não culpam ninguém. Sabe o que eles fazem? Eles ficam literalmente em cima do muro. O legislativo é omisso. Com o seguinte ditado. Eles são agnósticos. Nós precisamos... Eles são agnósticos. Nós, Eles são exatamente. São Nós agnósticos. precisamos aguardar a decisão do judiciário. Judiciário Eles é sabem que não Mas- vem, pô. mas Aí, quando é conveniente, doutor. quando é Ele sabe conveniente, que não quando vem, vem uma gente, bomba, realmente. quando vem uma bomba que rasga que expõe o legislativo, eles simplesmente resolvem dizer que isso é um problema da justiça, que está passando, é que tá omisso, passando por cima do legislativo, que não sei o E quê. muitas vezes... Veja, eu ouvi uma frase uma vez do Ciro Gomes, um relato, não foi uma frase, Ciro Gomes foi deputado federal, Amo os relatos do Ciro. né? Foi deputado federal. Não, e ele aí é o cara. perguntaram... Ele é o cara. Perguntaram pro Ciro Ele é o cara. Adoro entrevistar o por que, Ciro. é que ele incrível. não apresentou nenhuma matéria, nenhum projeto de lei. Ele disse, rapaz, como é que eu vou apresentar um projeto de lei naquela Casa Federal se eu tenho ali um legislativo travado há 20 anos? 20 anos que está travado um legislativo. Então não se tramita, só se tramita o que é de interesse em conjunto entre o poder executivo e o poder legislativo com a observação do judiciário. Então eu tenho pautas travadas ali, Marcelo, importantíssimas. Como, por exemplo, nós tivemos aqui nesse programa um cidadão que luta pela Defensoria Pública, pelo plantão da Defensoria Pública. Essa matéria foi dada entrada pela Augusta Brito. Esse projeto nunca nem saiu do Departamento Legislativo. Nunca Porque não é saiu Nós do tivemos, Departamento nós Legislativo. tivemos Sabe por quê, aquela Val? pauta. Sabe por quê, Val? Porque isso vai gerar custo para os estados. Viu, Marcelo? é o Aquela seguinte, pauta que doutor, trouxemos aqui tá. de quanto vale uma vida, graças a toda a pressão da imprensa, ela encontrou o relator. Eu sou fã number one do Ciro Gomes. Eu acho que ele é um cara extremamente... Ciro vem por aqui, viu? Ele é um cara extremamente preparado, é um cara extremamente sabedor naquilo que diz e bota em discussão que ele discute, ele debate. Qualquer um. Ele Otávio, sabe o que Aquilo ali fala. não foge, não. Doutor Sabino, infelizmente nosso tempo acabou. Eu quero que o senhor mande um recado para o público em casa. Foi um prazer tê-lo aqui.
Olha, eu me sinto extremamente satisfeito e honrado de estar aqui ao lado de pessoas tão amáveis e tão preocupadas com a situação pela qual atravessamos, e agradeço penhoradamente vocês terem me dado essa oportunidade. Nós Muito que obrigado. agradecemos e temos a honra de ter recebido uma personalidade como o senhor. Lembrando a vocês aí de casa que nós estamos aqui na TV Metrópole de terças e sextas-feiras, às 20h30, às 8h30 da noite. Fiquem ligados!